Olá pessoal, então nós vamos falar agora sobre os horizontes diagnósticos. Então a diferença do horizonte pedogenético e horizonte diagnóstico. Então horizonte pedogenético nós já vimos, né, na aula anterior e também na morfologia. Nós temos os principais horizontes pedogenéticos, aqueles oriundos da gênese do solo. Então aqui um perfil mostrando o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C, que vocês já viram lá em Morfologia do Solo, em Fundamentos da Ciência do Solo. O que são os horizontes diagnósticos? Então olhem esta figura aqui. Nós temos dois perfis. Esses dois perfis, eles têm horizontes pedogenéticos, horizonte A, vejam aqui o horizonte A desse perfil, e vejam esse outro horizonte A deste outro perfil. Ambos são horizontes pedogenéticos, mas vejam que eles são bem diferentes. Por quê? Porque eles têm atributos diagnósticos ou características diagnósticas diferentes. Então a gente vai dar nome a esses horizontes diagnósticos. Nós podemos ter os horizontes diagnósticos superficiais e os horizontes diagnósticos subsuperficiais. Nós vamos, nesse primeiro momento, nos ater aos horizontes diagnósticos superficiais. Então a gente vai dar nome, por quê? Porque este horizonte aqui é diferente desse. Então esse tem um nome e esse tem outro. Esse é um tipo de horizonte diagnóstico, porque tem determinadas características diagnósticas, enquanto que esse tem outras características diagnósticas e, portanto, tem um outro nome. Então, os horizontes diagnósticos superficiais do CIBICS, nós vamos começar com o horizonte ístico. Ístico lembra istos, ele é um horizonte de constituição orgânica, de material orgânico. Então, o horizonte ístico identifica os organossolos. Então, organossolo obrigatoriamente tem que ter um horizonte ístico, né? E para ser o horizonte orgânico, para ser um ístico, ele tem que atender estes requisitos que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Então, se no primeiro nível categórico nós tivermos um horizonte ístico característico na sua posição diagnóstica, vai identificar os organossolos, né? Caso contrário, não tem espessura suficiente, ele não vai ser um organossolo e ele pode ser jogado para outros níveis categóricos dependendo da ordem, né? Dependendo da classe de solo que nós estamos fazendo a classificação. Então, o horizonte ístico é o horizonte orgânico. A gente já viu, nós temos o horizonte O e o horizonte H. Lembrando, o horizonte O formado em condições de boa drenagem, o horizonte H formado em condições de má drenagem. Um outro horizonte diagnóstico superficial é o achernozêmico. Então, o horizonte achernozêmico, ele é geralmente um horizonte espesso, ele tem que atender uma espessura mínima para ser considerado como horizonte achernozêmico, ele tem que ter uma estrutura bem desenvolvida, ele tem um teor de matéria orgânica relativamente alto, no mínimo 1% ou 1% de matéria orgânica ou 0,6% de carbono, e ele é escuro, né? Então a cor, o valor e o croma tem que ser menor ou igual a 3 quando úmido, o valor quando seco tem que ser menor ou igual a 5. Então o horizonte ele é escuro, tem que ser escuro, com um teor de matéria orgânica no mínimo 1%, espesso, né? E a saturação por bases tem que ser maior ou igual a 65%. Então é um horizonte que tem boas características físicas, porque ele é bem estruturado, e também químicas, porque tem uma elevada saturação por bases. Então, se eu tiver um horizonte achernozêmico em cima de um horizonte B-textural ou de um B incipiente, eu vou ter um chernossolo, certo? Agora, eu posso ter um horizonte achernozêmico e se o horizonte B for, por exemplo, um horizonte benítico, ele não vai ser chernossolo, ele vai ser um nitossolo, porque nitossolo tem um horizonte nítico. Então, além de ter um horizonte subsuperficial chamado benítico, né, que identifica um nitossolo, e ele também tiver um achernozêmico, isso vai ser identificado lá no quarto nível categórico do sistema. Então, neste exemplo, um nitossolo vermelho eutrófico chernossólico. Nós podemos ter também um horizonte aproeminente. O aproeminente tem todas as características do achernozêmico, a única diferença é que a saturação por bases é menor que 65%.
O horizonte aúmico, úmico, lembra humus, teor de matéria orgânica elevado, só que está relativizado com o teor da argila. A gente tem que fazer um cálculo, né, para jogar isso numa inequação, que é essa inequação aqui. Nós não vamos ver isso com detalhe agora, nós vamos ver quando as nossas aulas voltarem ao normal, certo? Porque ele é um pouco mais complicado de fazer, então a gente vai passar por cima do horizonte aúmico e retornar esta informação quando as aulas retornarem presencialmente. Mas lembrando que o horizonte aúmico, então, é um horizonte que tem um teor maior, mais elevado de matéria orgânica, relativizado com o teor da argila, mas um teor não tão elevado, porque senão ele passa a ser um horizonte ístico. Aqui está o cálculo da equação, se alguém quiser tentar fazer, por favor, pode tentar fazer ou entender como é que é o horizonte aúmico. Aqui exemplos, né? No primeiro nível categórico não tem nenhuma classe que eu identifique, mas se, por exemplo, nós tivermos um horizonte úmico em cima de um B incipiente, como tem um B incipiente, vai identificar os cambissolos. Então, no segundo nível categórico, nós vamos ter um cambissolo úmico. Ou um neossolo litólico que tem um horizonte aúmico, o nome dele vai ser neossolo litólico úmico. Ou um nitossolo áprico distrófico que tem um horizonte aúmico, vou identificar como nitossolo áprico distrófico úmico, isso lá no quarto nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O antrópico, o próprio nome está dizendo, é formado ou modificado pelo uso contínuo do homem por períodos prolongados, geralmente durante 300, 400, 500 anos ou mais, né, de acúmulo de material. Isso ocorre em alguns locais da Amazônia, em populações pré-colombianas que utilizaram esse solo por centenas, quiçá milhares de anos, né? Como esse exemplo que vocês estão vendo aqui, um latossolo amarelo distrófico antrópico, significa que ele tem um antrópico, também conhecido como terra preta de índio. Quiserem mais informações, é só vocês entrarem nesse site aqui para vocês verem algumas características de solos, né? Aqueles chamados terra preta de índio. Isso aqui é muito raro aqui no Brasil, né? Mas em vários locais tem pequenas áreas que tem este horizonte antrópico. Nós temos o horizonte afraco, o próprio nome está dizendo, é um horizonte fracamente desenvolvido que apresenta essas características, ou o teor de matéria orgânica é muito baixo, ou ele é muito pouco espesso, ou ele não tem estrutura, né? É um horizonte superficial fracamente desenvolvido. E por fim, nós temos o horizonte amoderado. Amoderado não tem característica definida, né? Ele vai ser chamado de amoderado quando não se enquadrar em nenhuma das definições anteriores. Então, é um horizonte que tem esse nome por exclusão. Se ele não for um ístico, não for um achernozêmico, não for um A proeminente, não for um aúmico, não for um A antrópico, não for um A fraco, ele vai ser, por exclusão, um A moderado. Então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, para dar nome no primeiro nível categórico, ele utiliza o tipo de horizonte diagnóstico subsuperficial. Por exemplo, se eu tenho um horizonte B latossólico, eu vou identificar os latossolos. Se eu tenho um horizonte B textural, a ordem, no primeiro nível categórico, o nome, né, poderá ser um argissolo. Tem algumas exceções, né, no caso dos neossolos, é quando não há a presença do horizonte B diagnóstico, não tem horizonte B, né, então ele poderá ser um neossolo. Se ele tem um horizonte achernozêmico, ele poderá ser um chernossolo. Se ele tem um horizonte ístico na posição diagnóstica, ele vai ser um organossolo. Então, por isso que é importante nós identificarmos primeiro os horizontes diagnósticos superficiais, que é o que nós estamos fazendo agora, e na próxima aula nós vamos tentar identificar os horizontes diagnósticos subsuperficiais.